Há uma tabela de 1 RM, que seria uma repetição máxima que você conseguiria fazer e não conseguiria fazer a segunda, testes eletromiográficos, entre outros, onde a gente pode constatar exatamente qual é o peso ideal. Porém, isso não é uma realidade dentro das academias. Não há como você fazer isso com todas as pessoas que entram e saem todos os dias de uma academia. São processos complexos, processos demorados, processos de laboratório. E isso tudo é que eu digo, que é a evolução da atividade física ao longo dos anos. Os estudos, as pesquisas, já chegaram a esses padrões, sabem exatamente qual é a carga ideal, qual é o número de séries ideais. Para que fique fácil para você que está dentro da academia e que não tem a obrigação de ter todo esse conhecimento científico, eu vou dar uma sugestão, ok? Até hoje ela funcionou para todas as pessoas para as quais eu sugeri. Independente do trabalho que você está fazendo um trabalho de força, vai fazer lá séries de 6 repetições, 8 repetições, você tem que colocar uma carga. É óbvio que primeiramente você vai ter que fazer alguns testes, vai ter que colocar uma carga onde você chegue nessa 6ª repetição ou nessa 8ª repetição exaurindo o seu músculo. Ele tem que chegar fadigado naquela última repetição. Não adianta eu colocar uma carga para uma série de 8 repetições que eu tenho capacidade de levantar 15 vezes. Entenda, faça o teste até que você encontre. Bom, a carga X para que eu faça um trabalho de força, de rosca direta, bíceps, é tal. No momento que você souber qual é essa carga que vai fadigar o seu músculo quando chegar lá na 8ª repetição, procura gravar essa carga, anota em algum lugar, para quando você for fazer de novo aquele trabalho de força, você já saiba qual o peso ideal colocar. Uma série de 12 repetições, eu tenho que encontrar uma carga tal que eu chegue na 12ª repetição fadigando o meu músculo. E essa carga para o trabalho de 12 repetições não vai ser o mesmo para o de 8, porque se eu botei uma carga que eu fadiguei com 8 repetições, eu não vou conseguir chegar a 12. Entende? Da mesma forma, os trabalhos que a gente faz de resistência muscular, né? Explorando mais a fibra vermelha. Aí eu falei, comentando esses dias com um aluno, que ele fizesse uma série de 25 repetições. Ele, 25 repetições? Tem séries de trabalho de resistência que a gente faz 50 repetições. Uma série de exaustão, às vezes, né, vai longe. A carga ela tem que ser relativa ao trabalho que você está fazendo. Força, hipertrofia, resistência. Mas por que eu não posso fazer só trabalho de força? O trabalho de força, vamos só brincar aqui e fazer um exemplo. Uma carga bem pesada. Eu vou fazer aqui um trabalho de força. Eu vou trabalhar só esse tipo de movimento, que é um trabalho pesado, um trabalho forte. Eu vou ficar com o corpo definido, meu músculo vai ficar volumoso. Aí volta de novo o conhecimento. O trabalho de força extrema, não necessariamente vai te dar definição muscular, ou um volume muscular, como aquele que muitas vezes a pessoa está buscando. Não é só uma questão de força. O trabalho de força, ele estimula muito a fibra branca. Quem faz muito esse tipo de atividade de força são os levantadores de peso, os powerlifters, fazem power bíceps, eles trabalham com cargas extremas e por isso eles trabalham com poucas repetições, porque num campeonato eles vão ter que levantar 1, 2 vezes uma carga muito elevada. Então não adianta ele ficar fazendo na academia séries de 20 repetições com uma carga leve, que ele não vai conseguir estimular a fibra dele para que tenha força suficiente para levantar uma carga extremamente pesada. Ele vai trabalhar força. Porém, ele vai ter muita força, mas força não significa definição, não significa hipertrofia. O indivíduo pode ser grande, muitas vezes não é. Há indivíduos pequenos que têm uma força extrema.
trabalham muito esse tipo de atividade. E aí eu pergunto, quando eu converso com algum colega, algum aluno, que está lá, ó, sempre fazendo aqueles exercícios, cargas pesadas, porque ele quer crescer e ficar forte. Eu digo, tu vai competir, vai participar de algum campeonato de levantamento de peso? Não. Então por que tu está fazendo isso? Pega uma carga leve, faz um trabalho concentrado, faz um trabalho de hipertrofia, faz um trabalho, né, de resistência. Ah, não, mas eu quero ficar grande, eu quero ficar forte. Mas aí é que tá, não é dessa forma que você vai ficar forte. Ah, então eu vou fazer só trabalho de séries de 12 repetições. Porque eu quero... Não. Imagina assim, ó. Como é que você vai ter força para levantar uma carga extrema se você não trabalhar a resistência do seu músculo? Se o seu músculo não tem resistência, obviamente não tem como você ter força. E da mesma forma, para que você tenha uma resistência muscular, você tem que trabalhar força para resistir por mais tempo fazendo aquela atividade com uma determinada carga. Você vai elevando cargas. O desenvolvimento, a hipertrofia, ela não se dá numa mesma carga, como eu havia falado ali na relação assim, ó. A série é de 12 repetições. É uma janela ótima para o desenvolvimento da musculatura. Então você vai achar a carga, lembra? Que em 12 repetições vai estar exaurindo o seu músculo. Vai conseguir microlesionar as fibras e vai conseguir começar a ter um desenvolvimento muscular, um crescimento muscular, um volume. Porém, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, o seu músculo vai ficando mais resistente, a sua força vai aumentando e aquele peso já não estimula mais o seu músculo. Ele já não é mais suficiente. Você vai chegar na 12ª repetição e vai sentir que tem força para fazer mais 3, 4, 5, 10 repetições. Bom, está na hora de você ajustar isso de novo. Encontra a nova carga que em 12 repetições vai fadigar o seu músculo. E assim você vai fazer com cada uma delas. Trabalhe resistência, trabalhe força. A hipertrofia, ela não é só uma hipertrofia muscular, né? Nós temos a hipertrofia miofibrilar, né? Das miofibrilas, que é a parte da fibra do músculo, mas nós temos a hipertrofia sarcoplasmática também, né? A hipertrofia sarcoplasmática, a parte das mitocôndrias, de tudo que nutre o teu músculo. Então assim, ó, se você aumenta o volume muscular, aumenta a sua força, né? Vai precisar do quê? Um aumento da atividade sarcoplasmática. Vai precisar de uma produção maior de mitocôndrias. Consequentemente, vai acompanhar esse crescimento. Vai dar um suporte melhor para a sua musculatura e para o desenvolvimento dela. A atividade de crescimento muscular de hipertrofia sarcoplasmática, ela se dá de forma melhor nas atividades de resistência. Então não adianta só trabalhar força. Está vendo qual é a relação? Você tem que fazer diversos tipos de trabalhos combinados. Mas não adianta fazer isso por conta, sair... Bom, então eu vou fazer, cada dia eu vou fazer de um jeito. Não, por isso eu digo, não vai só pelo que o colega falou, não vai só pelo que viu na internet, não vai só pelo que eu estou dizendo. Procura o profissional dentro da tua academia e aí conversa com ele. Aí tu diz lá, eu assisti um vídeo aí do Sandro, e aí ele estava explicando como é que faz para crescer, tirando algumas dúvidas, e eu queria saber se isso ou aquilo que ele falou procede. Está entendendo? Tem que buscar a pessoa que tem conhecimento. Você não tem obrigação de ter todo esse conhecimento técnico-científico. Vai para dentro da academia e quer resultado, de uma forma simples. Você não quer fazer faculdade de educação física para entender de tudo isso. Mas então, procura o profissional que está lá dentro. Tá? Não sai fazendo de qualquer jeito. As variações, elas são importantes. Aí vou citar agora outro fato aí que ocorre muito dentro da academia. Um amigo chegou para mim e me questionou. Ele disse, olha, eu estou fazendo agora uma rosca bíceps, daí eu estou fazendo ela bem curtinha, concentrada, que é porque eu quero que aumente o volume aqui, eu quero que cresça mais o meio do bíceps.
Poxa, gente, aí é que eu digo, procura o profissional. Tem que entender de anatomia, tem que entender de cinesiologia, de fisiologia, de biomecânica, para saber como é que é o teu músculo. Olha só, o músculo do bíceps, as fibras, os feixes de fibras, eles se dão em sentido do comprimento do braço. Se as fibras se dão em sentido do comprimento do braço, no momento que eu estimulo uma ponta, eu estimulo o meio, eu estimulo a outra ponta. Não tem como eu estimular só o meio. Quer ver um exemplo prático para isso? Sabe esses balão canudo? Aqueles que eles fazem bichinhos, desenhos artesanais com ele? Imagina que a fibra muscular é aquele balão canudo. Agora tenta encher ele de ar e que ele cresça só no meio. Não tem como. Quando ele começar a crescer, ele vai crescer por inteiro. Então não existe essa coisa de eu estou fazendo assim para crescer aqui ou para crescer aqui. Tu até pode conseguir, fazendo variações de ângulos, dar um estímulo mais forte para uma certa região da musculatura, desde que tenha conhecimento qual é para que lado se dão as fibras desse músculo, qual é o formato desse músculo, para que você ative mais ou menos uma porção. Não quer dizer que a outra porção não vai ser ativada. Vai, mas vai ser ativada com menos intensidade. Exemplo prático, peito, supino declinado, supino reto, supino inclinado. Ativam mais a porção superior, medial, inferior, mas respeitando a direção das fibras musculares. Por exemplo, muitos me perguntam, como é que eu faço? Eu quero crescer aqui no meio do peito, eu quero definir aqui. Não tem como. Fazer um trabalho aqui para o meio do peito não tem como. A fibra peitoral ela se dá nesse sentido. Então, há até como melhorar o meio do peitoral se tu fizer uma atividade bem feita, bem completa, que muitas vezes não acontece. Aí o indivíduo está lá fazendo um voador e aí ele está aqui, ó. Ele não explora toda a angulação que pode do movimento, toda a amplitude do movimento. E aí acaba não dando um bom estímulo e, consequentemente, acaba não tendo aquele corte que ele queria no meio do peito. Mas não é uma questão de fazer um trabalho para essa região, é uma questão de estar fazendo o trabalho errado, não está fazendo bem feito. Não foi buscar informação com o profissional. Então, isso aí é prioridade. Aí o amigo também me perguntou assim, mas eu fiz a atividade ali e eu não senti dor, então está errado, né? Não, gente, não quer dizer que toda atividade muscular que tu faça, tu tem que sentir dor, não necessariamente. Se tu está fazendo ela corretamente, se tu está fazendo no ângulo certo, se tu está usando a quilagem certa, pode saber que tu está ativando aquele músculo. Não tem como eu estar fazendo uma rosca bíceps corretamente e não está ativando o bíceps. É impossível, porque aquele é o músculo principal para aquele movimento. Então não se preocupe com essa coisa. Da mesma forma que outro me falou, mas eu estava trabalhando peito e estava sentindo o meu ombro. Não existe nenhum músculo no corpo que consiga trabalhar sozinho. Há os músculos auxiliares, músculos sinergistas, músculos estabilizadores, que todos vão trabalhar em conjunto. Porém, há um percentual de força para cada um. Tem aqueles que vão fazer mais força, aqueles que vão fazer uma força média, aqueles que vão fazer menos força. E não necessariamente aquele que vai fazer mais força é o que tem que sentir mais a fadiga. Às vezes a liberação de ácido láctico vai se dar num músculo menor que está trabalhando como auxiliar. Tu vai sentir uma queimação numa região da tua musculatura que não é aquela que tu está trabalhando. Não se assusta, isso acontece. Às vezes a pessoa está fazendo a atividade errada. Está fazendo lá um trabalho de stiff, com barra, e em vez de estar fazendo o trabalho correto, com a postura da coluna, aí está fazendo assim, Aí depois, pega a lombar também, né? Claro que vai pegar desse jeito, entendeu? Tá descarregando a força no lugar errado. Está deixando de ter um ganho
no músculo correto, nos isquiotibiais. Por quê? Porque já não está alongando como deveria aquela musculatura, já está perdendo e está acabando projetando essa força para um músculo que não era para estar fazendo essa força, de uma forma errada que daqui a pouco está até prejudicando. Daqui a pouco vai ocasionar uma lesão. E outra coisa bem importante para a gente encerrar esse bate-papo, não adianta só a atividade ser correta. Não adianta, entendeu como é que funciona a relação de número de repetições, de série, com a relação de peso, mas há algo muito importante também, hidratação. Se o indivíduo não se hidrata, ele não vai ter um bom resultado. Alimentação. Se o indivíduo não faz a alimentação correta, ele não vai ter um bom resultado. A gente está falando aí no canal sobre essas questões também de alimentação, com pessoas formadas, que entendem do assunto, nutricionista, para que você possa formar todo o conjunto, para que tenha o ganho adequado. O que comer antes, o que comer depois, as pessoas fazem confusão e tudo isso aí vai influenciar no seu ganho. Então, pessoal, procura o profissional. Não sai fazendo de qualquer jeito que não vai dar certo, ok? Valeu!